Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa web aula. Estamos falando sobre a independência dos Estados Unidos. Nas aulas passadas, nós vimos aí praticamente o processo de independência, vimos também sobre a Guerra dos Sete Anos, que foi acontecida de 1756 a 1763, e foi aí motivada pelas disputas entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. A Inglaterra ela venceu essa guerra, mas ela saiu aí com uma dívida muito grande, ela teve uma crise financeira em cima disso, né? E para recuperar essa economia, a Inglaterra praticamente aí ela começa então a apertar o laço em cima das 13 colônias. E ela então começou a aumentar os impostos destas colônias. Os principais impostos, as principais leis que foram feitas aí durante esse período foi a Lei do Açúcar aí de 1764, que aumentava os impostos aí que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Então, esses colonos tinham que comprar aí o açúcar exclusivamente da Inglaterra. A outra lei foi a Lei do Selo de 1765, que dizia que todos os contratos ali, jornais, cartazes, cartas e certidões, deveria ter um selo, e esse selo, quem que vendia era a própria Inglaterra. Esses colonos, então, tinham que comprar esse selo diretamente da Inglaterra, e isso geraria lucro para a Inglaterra. Uma outra lei que foi comentada, que eu falei para vocês, foi a Lei do Chá, de 1773. A Inglaterra, ela entregou aí, né, a Companhia das Índias Orientais, que era sediada em Londres, aí o comércio do chá. E os colonos ingleses deviam comprar o chá exclusivamente da própria Inglaterra. Insatisfeitos, o que os colonos fizeram? Eles, disfarçados aí de índios, cerca de 150 mais ou menos aí de colonos, eles então invadiram 3 navios ingleses e despejaram aí esse chá no mar. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá em Boston. E uma última lei que nós falamos foi a Lei Intoleráveis, de 1774. Essa lei, na verdade, ela foi a resposta aí do episódio do chá. A Inglaterra ela foi bem dura, bem rigorosa com esses colonos. Na verdade, ela responsabilizou esses colonos aí pela grande perda que a Inglaterra teve aí com esse derramamento de chá aí no mar. Então, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra fechou o porto de Boston até que os colonos pagassem aí a quantia do prejuízo que eles tiveram. Eles ocuparam então aí a colônia de Massachusetts aí pelo exército inglês, e esses colonos eles foram aí, né, julgados por tribunais ingleses. Então esse aí foi a Lei dos Intoleráveis. Hoje a gente vai falar para vocês, inclusive não está no livro de vocês, sobre, né, o movimento de independência. Então, as 13 colônias, já insatisfeitas com a Inglaterra, o que eles fizeram? Eles fizeram em um movimento chamado Movimento de Independência. O que era esse movimento, alunos? Naquele mesmo ano, ou seja, no mesmo ano da Lei dos Intoleráveis, 1774, né, os representantes das colônias, eles organizaram aí o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no qual eles redigiram aí um protesto contra as leis intoleráveis. Então, esse primeiro congresso da Filadélfia, né, ele foi justamente para redigir aí o que? Redigir um protesto contra a lei intoleráveis, porque esses colonos não estavam concordando, né, com esta lei, que praticamente os obrigava a responsabilizar pelo episódio do chá. O que o governo inglês fez? O governo inglês, então, ele respondeu aí, né, respondeu a esse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, ordenando que
a destruição de um depósito aí de armas dos colonos. E o que os colonos fizeram em resposta a essa destruição aí de armas? Eles reagiram, né, e teve início a Batalha de Lexington e a de Concord, no ano de 1775. Essas foram as primeiras das guerras pela independência das 13 colônias. Então a gente pode observar que o processo estava bastante tumultuado, esses colonos estavam realmente querendo ser livres, ser independentes. Então essa guerra foi o ponto aí inicial para que de fato ocorresse o aceleramento aí, né, da independência das 13 colônias. Os representantes então das colônias organizaram então um outro congresso, que foi o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que depois aí de intensos debates, eles optou então pela separação e conclamou aí os cidadãos a pegarem armas e nomeou George Washington, que inclusive foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, comandante das tropas norte-americanas. Então, a disputa estava bastante acirrada, o povo queria realmente a independência dessas 13 colônias, e aí no dia 4 de julho de 1776 ficou pronta então a Declaração de Independência. O que seria essa Declaração de Independência? Por meio dela, eles declaravam-se livres e independentes da metrópole inglesa. E o principal autor aí dessa declaração de independência foi o Thomas Jefferson. Nesta declaração, alunos, de independência, que foi inspirado inclusive nas ideias iluministas, os colonos defendiam então a resistência à tirania, o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Lembrando que essa declaração aí de independência foi feita baseado aí, né, nas ideias iluministas. Os iluministas defendiam isso tudo, defendiam a vida, defendiam a liberdade, defendiam a busca da felicidade. Então, essa declaração foi feita inclusive aí com as ideias iluministas. O que a gente pode entender diante disso aqui é que os Estados Unidos então caminha para a sua independência. E quando eu falo aí nesse caminho da independência, eu tenho sempre que analisar que houve de fato então uma declaração de independência, essa que eu estou falando para vocês e que está na página 54, né? A gente pode entender que a guerra de independência começou em março de 1775, que foi aquela que eu falei para vocês. Inclusive, a gente tem que entender que foi um processo bastante conturbado. Por quê? Porque realmente esses colonos estavam em busca de uma independência. Qual independência? Independência dessas 13 colônias, né? E em maio do mesmo ano, representantes das colônias decidiram pelo rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. E foi o momento, então, de independência das 13 colônias, né? E uma comissão dirigida por Thomas Jefferson, que eu falei para vocês, né, encarregou-se de redigir a Declaração de Independência. O documento, inspirado nos princípios do Iluminismo, foi aprovado no dia 4 de julho de 1776 e proclamou aí o direito das colônias à liberdade. Nós vamos ver agora aqui, a seguir, quais foram as principais ideias dessa declaração. Olha só, todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. As colônias unidas são estados livres e independentes. Então, esses foram alguns princípios da Declaração de Independência das 13 colônias, que posteriormente, após a independência, se tornou Estados Unidos da América.
A Inglaterra, então, reconheceu a independência dos Estados Unidos apenas em 1783. Com a independência, surgiu uma nova organização política no país, baseada nos princípios liberais do Iluminismo, a República Moderna. Então, as 13 colônias independentes se tornou, então, uma república. Nessa forma de governo, as decisões dos cidadãos para conduzir a nação eram consideradas o quê? Soberanas, ao contrário do que ocorria nos regimes aristocráticos. Entretanto, apesar da mudança na forma do governo, muitos estadunidenses permaneceram sem direito à participação política no país, pois não eram considerados o quê? Cidadãos. A escravidão nos Estados Unidos foi mantida quase 100 anos após a independência. Os indígenas, inclusive, continuaram sendo perseguidos e expulsos de suas terras, e as mulheres conquistaram aí o direito ao voto apenas no século XX. Desta maneira, o que a gente tem que analisar aqui dentro desse contexto é que os Estados Unidos, este novo país, precisava de uma constituição. Então, os Estados Unidos estavam livres. Era preciso, então, agora, organizar o quê? O novo país, o país recém-criado. Definiu aí os direitos e deveres dos cidadãos, e a Constituição dos Estados Unidos ficou pronta em setembro de 1787, e é a mesma até hoje, embora ao longo do tempo tenha recebido algumas modificações ou emendas. Tá? Então eu posso dizer para vocês que a Constituição é a lei máxima de um país. É onde vai organizar o país, correto? A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Federalista por quê? Federalista porque as ex-colônias que passaram a ser estados ganharam o quê? Autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir, inclusive, empréstimos no exterior. Os poderes, seguindo aí o iluminismo, ficaram divididos em executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo cabia ao presidente da República, que era eleito indiretamente, né? Os eleitores de cada estado escolhem seus delegados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Para exercer o poder legislativo, foi criado aí o Congresso, composto por duas câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. O judiciário era exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que devia garantir o cumprimento das leis. Então, inclusive a Constituição brasileira, ela foi inspirada aí nos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Mas a nossa Constituição não é a mesma. A gente pode observar que a primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, lá da época do Império. E a que é vigente hoje no nosso país é a Constituição de 1988. E conforme eu disse para vocês, a cidadania dos Estados Unidos ela é limitada, né? Então foi uma cidadania limitada. Logo no início da Constituição dos Estados Unidos, lê o seguinte, alunos, preste atenção. Nós, o povo dos Estados Unidos, será que nesse nós aí estavam incluídos todos os habitantes do novo país? O que vocês acham? Será que estavam aí incluídos todos os habitantes dos Estados Unidos? A resposta é não, alunos. Por quê? Porque a começar pelos indígenas, conforme eu já falei para vocês anteriormente. Para os indígenas, a independência traria aí o que? Prejuízos, pois, a partir de então, aumentou aí a pressão dos colonos sobre as terras indígenas a oeste de Mississippi, porque eles estavam interessados nessas terras indígenas, para o quê? Para aumentar o seu território.
Para os africanos e seus descendentes, a independência nada significou. Os negros escravizados, mais de 500 mil de pessoas, continuavam nas mesmas condições. As mulheres, por sua vez, foram excluídas do direito ao voto e só conquistaram o direito ao voto, conforme eu já falei para vocês, no século XX. Na prática, portanto, essa expressão aí, nós, o povo dos Estados Unidos, referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuíssem certa renda da terra ou de investimentos. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos foi excluída do processo político. Então, nós acabamos de ver aí sobre a independência dessas 13 colônias, que se tornou o que? Estados Unidos da América. Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito assunto não está no livro de vocês do 8º ano Araribá Mais. É interessante, é importante que você ouça essa aula, faça suas anotações no caderno, porque iremos precisar para a gente desenvolver as nossas atividades e avaliações. Obrigado e até a nossa próxima aula.